respira. Eu gosto de falar alto, porque tá chovendo. Vamos lá. Hello, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e esse é o Partitura Literária. Se você caiu aqui de paraquedas, você provavelmente não me acompanha no Instagram. Eu tenho um perfil onde eu falo um pouquinho sobre livros, música, também falo sobre escrita. Eu sou escritora, leitora e apaixonada por todos esses universos. E uma das coisas que eu mais panfleto lá é a saga Rastro de Sangue. Então, se você não conhece, já me segue lá no Instagram, porque lá eu falo bastante sobre essa saga. E é o que eu vou falar um pouquinho hoje também aqui no vídeo, beleza? Então, bora lá! A saga Rastro de Sangue, ela é composta por 4 livros e ela foi distribuída pela editora Darkside. E ela é uma das sagas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida inteira, porque ela é muito diferente de tudo que eu já li. Então, se por acaso, conforme eu for falando sobre a saga, você lembrar de alguma coisa que você já leu, por favor, coloca aqui nos comentários, porque eu preciso de mais sobre esse universo. Porque, sinceramente, é maravilhoso. A autora da saga é a Kerri Maniscalco, que também ficou conhecida pela trilogia Reino das Bruxas, que acho que o primeiro livro já tá em português e ela ficou bem famosinha no BookTok. Mas eu conheci a autora realmente pela saga Rastro de Sangue, que é uma mistura do fictício com o real. Então, apesar da história ser fictícia, ela não é uma fantasia e, além disso, ela tem elementos da vida real, da realidade, né? Ela tem pessoas que aparecem, figuras que aparecem, que são de toda a história do True Crime. Então, se você gosta de True Crime, você vai gostar também dessa saga, porque tem várias pessoas que aparecem, elas são até os temas abordados em cada livro. Então, é uma mistura bem interessante, é uma mistura bem legal de se ter entre ficção e realidade, e entre outros temas que a gente vai conversar por aqui. O primeiro livro é Jack o Estripador e ele vai contar, então, a história do Jack o Estripador. Mas como que funciona todo o universo de Rastro de Sangue? Nós temos a Audrey Rose Wadsworth, que é a nossa protagonista. Ela é uma adolescente de 16 anos e ela é filha de um duque. A história se passa em Londres, 1888, e então a gente vê o contexto em que a Audrey vive. A Audrey, por conta de todo o contexto, é uma garota que vive muito isolada, recatada, né? Principalmente por conta de todas as questões sociais que circundam a vida dela. Ela é filha de um lord, uma mulher, em 1888, lá na Inglaterra. E como se tudo isso não bastasse para que ela ficasse em casa sendo meio que uma peça de decoração, a mãe dela morreu quando ela era mais nova. E ela morreu de doença mesmo, uma doença que alastrou a Inglaterra. Eu não me lembro exatamente se é a peste, mas eu acho que não. É alguma outra doença, assim, mais comum que tinha muito naquela época e que as pessoas, né, morriam muito fácil. Mas isso fez com que o pai dela se tornasse obsessivamente preocupado com ela. Então, ela não podia sair de casa pra quase nada, pelo menos não sem companhia. Ela vivia muito presa ali com o pai e o irmão. Só que a Audrey, obviamente, não é uma garota tradicional daquela época. Ela queria muito estudar ciências forenses, que na época já era uma coisa que tinha um tabu em cima, porque era uma coisa muito nova. Então a ideia de se trabalhar estudando os mortos era uma coisa nova e mal vista. Então ela estava no ambiente propício para ser julgada por todo mundo. Mas isso não impede ela de correr atrás desse objetivo. Então ela aproveita que o tio dela trabalha com ciências forenses e ela estuda com ele, no porão da casa dele. Então ela vai até a casa dele e estuda escondido do pai, né? Vez ou outra ela consegue escapar pra ir pra faculdade. Então ela se disfarça de menino, rouba as roupas do irmão pra conseguir ir pra faculdade e estudar um pouquinho mais sobre essas ciências. Nesse processo, acaba que ela conhece também o Thomas Creswell. Quem é o Thomas? O Thomas, ele é um aluno do tio dela, que também estuda ciências forenses e que faz esse estudo particular com o tio dela também. No começo isso causa uma intriga muito grande entre os dois, não tanto pelo ponto de vista dele, mas pelo ponto de vista dela, porque afinal de contas já era difícil pra ela convencer o tio a ensiná-la. Então, quando se trata de ter um outro homem na sala, ela se sente muito ameaçada.
porque toda a atenção que era direcionada a ela e todas as perguntas que eram direcionadas a ela passam a ser direcionadas ao Thomas. Então é nesse contexto que a gente conhece a Audrey, né? Nessa ideia de estudar escondida do pai, de fugir de casa vez ou outra para poder realmente viver, né? E então começam os ataques. Então aparece no jornal a primeira morte causada por Jack Estripador. O que acontece? A polícia, por mais que esteja pesquisando, esteja investigando, não tá levando tão a sério essa questão, justamente porque esse tal Jack Estripador só mata prostitutas e só mulheres de rua. Então, assim, a polícia não tá levando muito a sério, não tá investigando pra valer esse caso. E ela resolve, então, a Audrey, tomar isso pra si. E ela vai investigar, então, quem que é esse tal de Jack Estripador e por que isso tá acontecendo. E é nisso que se decorre o primeiro livro da saga. Os outros livros, eles vão trabalhando numa sequência, mas não necessariamente são dependentes um do outro. Então, conforme os livros vão passando, a gente vai acompanhando a trajetória dela, mas não vai necessariamente depender um livro do outro para que você entenda. A única coisa que eu recomendo muito, porque aí sim tem uma certa ligação, é o primeiro com o último livro. Então vamos falar de cada um independentemente. Eu já falei um pouquinho sobre o primeiro livro, não vou contar o final, não vou dar spoiler nem nada. Mas, basicamente, o que acontece no primeiro livro é realmente essa caça ao Jack Estripador, né? Então a Audrey, juntamente com o Thomas, eles se juntam, e o tio dela também, por parte do livro pelo menos, eles se juntam pra tentar encontrar quem é essa pessoa. E a revelação de quem é Jack Estripador acaba tendo um baque muito forte na vida da Audrey. E isso influencia em quem ela vai ser nos próximos livros, apesar das histórias em si não estarem conectadas. Quando a gente chega no segundo livro, que é O Príncipe Drácula, a gente já tem uma mudança de cenário. Então, o Thomas consegue convencer o pai da Audrey a deixar que ela vá estudar na Escola de Medicina Forense da Romênia. E então os dois vão lá para a Escola de Medicina da Romênia para poder estudar medicina forense. Mesmo isso sendo uma coisa relativamente nova, e ela sendo a única mulher do lugar. Então eles vão, o livro ainda se passa em 1888, só que agora eles estão lá na Romênia. Esse livro se passa no final de 1888, então a gente vai pegar esse começo ali, deles indo pra Romênia, pra eles estudando medicina forense. A gente vê todos os obstáculos que a Audrey tem que passar pra conseguir fazer o lugar dela naquele ambiente, porque ninguém leva ela a sério, nem os outros colegas, nem o reitor da universidade. Então, ela só tem, digamos que o Thomas ali, mas pra ela não vale de muito no sentido de que ele conhece ela, ele sabe da capacidade dela. Não é que ele tá sendo legal, ele sabe, ele viu. Então, pra ela é diferente do que ter outras pessoas acreditando no potencial dela. Então a gente vê toda essa trajetória que ela passa, além de também encontrar um novo mistério, porque agora pessoas estão sendo assassinadas de duas maneiras diferentes. Um grupo de pessoas está sendo assassinado com adagas presas ao coração, enquanto o outro grupo é assassinado de um jeito que ninguém está entendendo, porque os corpos só são encontrados completamente sem sangue no corpo. E aí começa toda aquela falação, toda aquela bagunça, onde as pessoas acham que o Príncipe Drácula voltou à vida. Porque, afinal de contas, Vlad o Empalador foi um governante da Romênia por muito tempo e realmente fez a sua imagem como Príncipe Drácula. As pessoas começam a achar que ele voltou à vida. Nisso tudo, a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre os nossos personagens, tanto a Audrey quanto o Thomas. E a gente vai conhecendo um pouco mais também sobre essa lenda, sobre essa história do Vlad o Empalador e também da Condessa Sangrenta. Então, nesse segundo livro, o foco, as figuras da realidade que são trazidas à história são o Conde Drácula e a Condessa Sangrenta. No final desse livro, com tudo resolvido, com todo o caso solucionado, os nossos protagonistas vão
para a casa do Thomas, que era na Romênia, a família dele é da Romênia, e eles vão passar lá o Natal e o Ano Novo. É quando o tio dela chega e então chama eles para resolver um caso nos Estados Unidos. Alguém chamou ele para resolver um caso nos Estados Unidos, só que ele quer a ajuda da Audrey e do Thomas. E por isso, no dia 1º de janeiro de 1889, eles estão seguindo para os Estados Unidos no RMS Etrúria, que é o foco do nosso terceiro livro. O terceiro livro tem como imagem real, né, como figura da realidade, o Houdini. Então, o terceiro livro se chama O Grande Houdini e ele vai acontecer dentro de um barco. Então, durante uma semana, eles vão estar nesse barco partindo da Inglaterra direto para os Estados Unidos. Então, eles saem da Romênia, vão para a Inglaterra e de lá eles pegam um barco para os Estados Unidos. E durante 7 noites eles vão ficar lá e nessas 7 noites terão espetáculos diferentes acontecendo por conta de um circo itinerante que também está no navio. Eles foram contratados para fazer esses espetáculos, então cada noite terá um espetáculo diferente. O que eles não esperam é que na primeira noite alguém já é morto. E a cada noite uma pessoa será morta. Essas pessoas que estão sendo mortas, elas são encontradas em posições de cartas de tarô e cada uma com uma carta também escondida no corpo. E isso faz com que a Audrey tenha que descobrir uma coisa que não é muito do ramo dela, porque ela não é do ramo místico, ela nunca se propôs a estar, nunca se abriu à ideia de algo que não fosse explicado pela lógica. Então isso é uma coisa diferente para ela e ela acaba se perdendo nessa história, se envolvendo muito dentro desse caso e acaba também se aproximando do mestre de cerimônias desse circo que tá no navio, que é o Mephistófeles. Sim, o nome é difícil, mas uma hora a gente acostuma a falar. Depois de tantas vezes que aparece no livro, chega uma hora que a gente se acostuma. O Mephistófeles, ele é o mestre de cerimônias do circo itinerante e ele é um dos amigos do Houdini, que também está envolvido na história. Acontece que ele mostra para Audrey uma vida que ela nunca imaginou. Então, nesse livro, além do mistério, a gente começa a ver como a Audrey repensa as coisas da vida dela, e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu imaginei que teria um triângulo amoroso nesse momento, né, da Audrey, o Thomas e o Mephistófeles, mas acaba que não é exatamente um triângulo amoroso. O Thomas fica com inveja? Sim. Ele fica morrendo de ciúmes? Sim. Mas a Audrey, em momento nenhum, considera se apaixonar pelo Mephistófeles. O que atrai ela, não só nele, mas em toda a ideia do circo, é essa falta de previsibilidade que ela nunca teve na vida. Então, é uma coisa muito diferente, é uma coisa onde ela realmente considera a vida que ela poderia ter sem as responsabilidades que ela adquiriu durante anos e anos de vida. Mas, obviamente que isso não vai acontecer, ela não vai embora com o circo. Eles conseguem resolver o caso, entender o que aconteceu, entender quem que estava por trás desses assassinatos, bem a tempo de chegar nos Estados Unidos, porque se eles não conseguissem, o assassino saía livre. Só que nesse meio tempo, a Audrey acaba se machucando e ela é obrigada a andar com uma bengala pra lá e pra cá, enfim, pra todo canto. A essa altura, Thomas e Audrey estão absurdamente apaixonados. A construção do relacionamento deles é uma coisa muito bem feita no decorrer dos livros, e isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque eles começam como, entre muitas aspas, rivais, não por parte dele, mas por parte dela, até que ela consiga confiar nele. E eles se constroem como amigos realmente durante o segundo livro inteiro, até que eles de fato se apaixonem. Ele se apaixona primeiro, mas enfim. E então, no terceiro livro, nós vamos ter esse decorrer do relacionamento deles, eles estarem apaixonados um pelo outro, mas do Thomas ficar com um pouquinho de ciúmes do Mephistófeles. Enfim, de qualquer forma, nada muda. Ela consegue fazer com que ele entenda que, na verdade, ela gosta dele e não de outra pessoa. E então, no final do terceiro livro, nós já temos eles noivos, apaixonados, tudo maravilhoso. Porque as pessoas noivavam muito rápido naquela época. E então, nós chegamos ao último livro, que é Holmes o Maligno, aonde nós vamos ter a história de H.H. Holmes, ou H.H. Holmes, não sei como vocês falam,
Mas nós temos a história de um dos maiores assassinos da história dos Estados Unidos, que foi o Holmes. E aí, o quarto livro, ele já é um livro onde o foco não é tanto no mistério e muito mais no romance, pelo menos a primeira parte dele. É um livro dividido em duas partes, uma parte em Nova York e uma parte em Chicago, porque o assassino começa em Nova York e é onde eles chegam quando eles saem do navio, mas ele se desloca para Chicago e aí eles vão para lá para resolver esse bendito desse mistério. Só que o último livro, ele tem um foco maior no romance do que no mistério. Então, a esse ponto, nós já temos o Thomas e a Audrey completamente apaixonados. E então, eles estão planejando se casar. Eles chegam na casa da avó dela, que mora em Nova York, e eles estão planejando o casamento e tudo mais. Mas acontece uma coisa que impede esse casamento de acontecer. Quando esse obstáculo aparece, eles então focam no mistério, para resolver esse mistério e só depois resolver essa questão do casamento. Eles começam a investigar e descobrem que o Holmes foi para Chicago. Eles usufruem dessa oportunidade para então fugir do pai do Thomas, que está obcecado em fazer com que esse casamento não aconteça por conta do obstáculo que ele trouxe. E então eles vão para Chicago, o Thomas, a Audrey e o tio dela, para poderem resolver esse bendito desse assassinato. E acontece que esse assassinato está intrinsecamente ligado ao primeiro livro. O assassino H.H. Holmes está intrinsecamente ligado ao Jack Stripador. Como isso acontece? Aí você vai ter que ler o livro para descobrir, porque spoilerzaço da saga inteira praticamente, então isso eu não vou falar. Mas esses dois assassinos estão interligados e isso faz com que a Audrey tenha então o fechamento do ciclo de tudo que acontece desde o primeiro livro. Tudo que aconteceu no primeiro livro e que causou um grande trauma na vida dela é resolvido, de certo modo, nesse último livro, onde ela finalmente aceita quem ela é e se impõe como a detetive que ela é, como a cientista que ela é, e resolve esses assassinatos que aconteceram por conta do Holmes e, consequentemente, algumas lacunas que ficaram depois dos assassinatos de Jack o Stripador. Essa saga é impecável, ela tem personagens carismáticos em todos os livros, tanto os fixos quanto os que vão, aparecendo e sumindo no decorrer da história. Nós temos um enredo maravilhoso, um romance muito bem estruturado. Temos todo um crescimento da protagonista, porque ela começa como uma rebelde, bem dizer, porque ela é uma lady, mas ela não quer ser uma lady, até ela entender quem ela realmente é, o que ela realmente quer, depois de passar por todas essas experiências. E enfim, é incrível, é maravilhoso, leiam essa saga, ela vale super a pena. Se você ficou com curiosidade para ler esse livro, eu vou colocar o link aqui embaixo, e se você comprar por esse link, você vai me ajudar demais. E também, se quiser saber mais sobre essa saga, outras coisas que eu sempre vou postando, porque eu amo demais, foi, eu acho que a saga que eu mais gostei de ler na minha vida, e isso quer dizer muita coisa, porque eu já li bastante sagas. Me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo também, me segue lá que vocês vão gostar. Sempre que tiver resenha, vai vir pra cá pro YouTube, não vai ir lá pro Instagram, porque eu falo muito, então vai vir sempre pra cá, pra gente poder ter uma coisa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais dinâmica. E se você quiser que eu traga uma resenha com spoilers de cada um dos livros separadamente, se você ficou com curiosidade e quer saber particularmente de cada um dos livros, comenta aqui embaixo que se tiver bastante gente pedindo, eu trago pessoalmente cada um dos livros resenhados e com spoilers, porque aí é bastante coisa pra falar. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima resenha.